Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 14 de 2011, Poder Executivo dispõe sobre concessão, subvenção e entidades que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 15 de 2011, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento, programa vigente do município. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2011, do Poder Executivo, dispõe sobre a adequação do emprego enquadrado na referência 42 do quadro de empregos permanentes da Prefeitura. Projeto de Resolução número 1, 2011, Poder Legislativo de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Dispõe sobre a autorização de prorrogação de prazo, funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes. Requerimento número 9 de 2011, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o andamento do projeto para a construção do novo fórum. Requerimento número 10 de 2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe sobre o andamento do projeto para a construção da ponte que liga o distrito de Juquiratiba ao bairro Morro Azul. Moção de pesar número 13 de 2011, a família do senhor Sérgio Paulo Marcondes, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de apoio número 14 de 2011, de autoria dos diretores e ex-diretores, funcionários, ex-funcionários, professores, ex-professores, alunos e ex-alunos da Escola Professor Anísio Ferraz Godinho. Em virtude da manifestação ofensiva ocorrida na tribuna da Câmara Municipal de Conchas, na sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2011, de autoria dos vereadores Dr. Antônio Miguel e Agenor Luiz de Souza. Moção número 15, moção de pesar número 15 de 2011. A família do senhor Maurício de Moraes Barros, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 17 de 2011, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Informa ao Poder Executivo Municipal que efetue reparos na estrada que liga os bairros Santana e São João. Indicação número 18 de 2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal
a colocação, cobertura nos pontos de ônibus dos bairros Santana, Binos, Santa Terezinha e São João. Indicação número 19 de 2011, de autoria do vereador Dr. Antônio Miguel. Indica a mesa diretora da Câmara Municipal a constituição de maneira permanente da Comissão de Ética e Postura Parlamentar da Câmara Municipal de Conchas. Indicação número 20 de 2011, de autoria do vereador Dr. Antônio Miguel. Indica a mesa diretora da Câmara Municipal a criação de comissão para analisar as indicações de títulos de cidadania, bem como nomeação de logradouros e prédios públicos. Indicação número 21 de 2011, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue reparos nas ruas do loteamento Jardim Paraíso. Indicação número 22, 2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que crie o horário do trabalhador no posto de saúde da Coab 4. Senhor presidente, a inclusão do projeto 14 e 15 para leitura e votação. Eu consulto o plenário para a inclusão do projeto de lei 14 e 15 de 2011 do Poder Executivo. Senhor presidente, das entidades, o senhor poderia ler para a gente saber quais são as entidades e quais são os valores que estão sendo passados antes de ser incluso? As subvenções às entidades seria para a Escola de Samba Saci e Caveira. Saci, 12 mil e Caveira, 6 mil reais. Tudo bem, então. Concordo também. Está incluso na ordem do dia. Projeto de lei 14 de 2011 e 15 de 2011, Poder Executivo. Passamos agora ao grande expediente do dia. Uso da tribuna dos senhores vereadores em tema livre. Convido o vereador Omar Miranda Silva para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje eu quero ser breve na tribuna. Eu gostaria de estar falando que eu estou fazendo essa noite duas indicações, um requerimento. Uma das indicações é a solicitação de ponto de ônibus nos bairros Santana, Bino, Santa Terezinha, São João e Distrito de Jiquiratiba, pois os ônibus escolares passam por lá e em diversos pontos as crianças não têm aonde ficar. Então, como a prefeita já está colocando no município de Concha, dentro da cidade, está ficando bem, está ficando bonito, e a população está gostando, eu acho que nós temos que expandir esse programa também para os bairros da zona rural. E não coloquei aqui na Coab 4 de Santo Antônio, mas eu gostaria que ficasse como indicação oral a senhora prefeita, que também colocasse na Coab 4, Santo Antônio e São Benedito. A outra indicação, eu volto a bater, que mudou o secretário de saúde, e eu volto a bater no horário do trabalhador do posto de saúde da Coab 4. A gente sabe que a Vila Seminário é povoada por a maior parte de trabalhadores, e que os mesmos não têm condições de estar faltando e estar conseguindo passar no médico da família. Muitos deles conseguem dispensa nos seus empregos. Então, eu gostaria que fosse criado o horário do trabalhador, 1 dia ou 2 dias por semana, o médico do PSF entrasse mais tarde, saísse mais tarde, e assim a equipe pudesse estar dando esse atendimento a essa população que trabalha e precisa do médico de graça também. E um outro é um requerimento, que eu esqueci de pôr os S aqui, são 2 pontes que ligam o distrito de Jiquiratiba ao bairro Morro Azul. E essas 2 pontes foi elaborado um projeto no ano de 2009 e foi conseguido através da Defesa Civil, ponte de concreto. Eu gostaria de informação de como está essas pontes de concreto. Porque de início o Departamento de Obra tinha falado que era através da Secretaria da Agricultura. Depois falaram que era através da Defesa Civil. Seja da onde for,
que conseguiu, eu gostaria de saber qual setor conseguiu, qual é o andamento, como está, por quê? Uma ponte foi feita provisória ainda no mandato do ex-prefeito Zinho Miranda. E está como provisória, está no terreno particular, o proprietário está precisando do terreno, precisa fazer o levantamento para ele fazer regularizar a escritura dele lá, e está tendo dificuldade porque a estrada está desviada dentro do terreno dele. Ele recebeu como herança uma parte do pai, comprou a outra parte, e ele não está conseguindo fazer essa documentação porque a ponte está dentro da área dele, porque a estrada está desviada. E a outra ponte está oferecendo risco à população. O rio está dando grandes enchentes, está levantando, sempre está comendo por baixo da cabeceira, então precisa ser dado andamento nesse projeto. Eu gostaria de saber o andamento que está. Falando, como todos os senhores vereadores já sabem, eu trabalhei na assistência social de Laranjal, na época que o prefeito de lá era o Roque Lara, e também trabalhei aqui na assistência social do município de Concha, na época que o Zinho Miranda era prefeito como secretário. E a gente deu início a alguns programas sociais, alguns projetos, que hoje está sendo destaque na região, inclusive no estado de São Paulo. E eu gostaria de pedir à senhora prefeita que desse uma olhada para a juventude de Conchas, na questão da formação da juventude de Conchas. Eu acho que precisa ser criado um departamento da juventude de Conchas. Por quê? Nós estamos com dificuldade, nós temos aí, o último censo mostrou para nós que uma boa parte da nossa população, hoje, quase 40% da população conchense, é a juventude. A meia-idade trabalha fora, mora fora, mas os que estão hoje residentes em Conchas, dá quase 40% da juventude. E hoje a juventude de Conchas não tem espaço em Conchas. Como espaço? Eles se formam, aqueles que têm condições, pagam uma faculdade, vai estudar fora. O que não tem condições, tem que enfrentar o pouco serviço, disputar o pouco serviço que tem aqui, ou mudar da cidade. E muitos não conseguem uma formação adequada. Nós estivemos, no ano de 2010, na Secretaria de Desenvolvimento, naquela época, o secretário era o Geraldo Alckmin, hoje o atual governador, aonde foi feita uma solicitação e foi liberada 2 salas descentralizadas da ETEC para o município de Concha, onde seria instalada na Escola Reneiro. Eu participei dessa reunião, quando a prefeita pediu, quando o secretário autorizou. Depois teve uma outra reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social, com a Rita Passos, a vereadora Eva e a prefeita, onde foi reafirmado essa solicitação, e a documentação aqui em Concha não andou, certo? Se passou um ano e pouco, a sala descentralizada ainda não saiu, está autorizada. Eu liguei essa semana passada, para saber o andamento, eles falaram que depende do município mandar uma documentação. Então eu gostaria que o município mandasse o resto da documentação que falta, e acelerasse, e criasse esse espaço para a juventude de Concha. Aquele que tenha condições de se formar em técnico, não tem condições de pagar a faculdade, tem um espaço para ter o curso de técnico. A gente observa hoje que vários concursos pedem técnico de trabalho, técnico agropecuário, técnico de eletricista, técnico em um monte de coisa. E tudo isso pode ser escolhido. O município de Concha pode receber 5 cursos técnicos. Então eu gostaria que a prefeita revesse essa situação, vesse em qual secretaria está essa documentação, qual é o secretário que está vendo isso, e que desse agilidade nessa documentação. Gostaria também de pedir mais uma vez à senhora prefeita que os bairros rurais, eles estão sem coordenadores. O distrito de Cratiba, Santana, Bino, São João, Santa Terezinha. E numa reunião ela falou que ia criar um grupo, mandar um projeto de lei para essa casa, para fazer a reestruturação dos cargos de confiança, e que criaria um cargo de coordenador dos bairros, para que essa pessoa pudesse montar uma equipe e fazer a manutenção desses bairros. Hoje eu percorri na parte da tarde o bairro dos Binos, dei um pulinho em Santana, e depois eu fui para Jucratiba. E antes de vir para cá, eu passei num outro bairro, ouvi 2 moradores, lá no bairro Santa Terezinha. Eu fui agora quase no escurecer.
O que eles estão reclamando? Que as valetas, as estradas, os bueiros, que não está sendo feita a manutenção. Então eu gostaria que fosse feito alguma coisa, colocasse alguém, uma equipe, para fazer. Podar, roçar, limpar e fazer a manutenção desses bairros. Principalmente o distrito de Chicratima, também, que nunca ficou sem nenhuma coordenação. Hoje, o distrito de Chicratima está com grandes dificuldades, diversos bueiros entupidos, a rede de esgoto está sem limpar há 1 ano e 2 meses. Eu sei que a senhora prefeita está fazendo o máximo que pode, não está colocando muita gente em questão de contenção de gasto, mas não precisa nomear ninguém. Manda uma equipe aqui do almoxerifado, uma vez por semana, em cada bairro, e faz a manutenção, certo? Por um cargo de confiança a mais, eu sei que vai gerar despesa. Mas se a senhora conseguir, da equipe que a senhora tem, fazer essa descentralização, mandar para esses bairros, dar um atendimento melhor a esses bairros, eu agradeço. Eu confio na senhora, sei que a senhora vai fazer isso e que essa população vai estar muito contente. Também, eu gostaria de falar para o secretário de Educação do município de Concha, certo? Sobre a questão que ficou de ser enviado a essa Casa de Leis. Quando eu era presidente, nós tivemos uma reunião aqui, que seria mandado a essa Casa de Leis um plano de carreira da educação infantil, inclusive incluindo a questão dos monitores e pagens, nos mesmos direitos que tem o professor. Se o professor tem ciência abonada, eles teriam ciência abonada, folga, os mesmos benefícios. Eles não podem entrar no Estatuto do Magistério, mas hoje o governo federal já reconheceu que eles são profissionais do desenvolvimento da educação infantil, independente da nomenclatura que eles levam, que eles vão ter os mesmos direitos. Então o município precisa se adequar a essas novas normas, embora que não é lei ainda, são pareceres favoráveis, mas o município pode sair à frente. Dar o mesmo direito para quem trabalha com a criança é muito importante. Por que é importante? Porque a educação infantil, ela é a base da formação do ser humano. E esses professores devem ter, esses profissionais que atuam nessa área, devem ser reconhecidos. Vários municípios já fez isso, e acho que Conchas também tem condições de fazer isso. É isso, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Eu convido o vereador Antônio Miguel para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou fazendo 2 indicações. Uma indicação eu já fiz na presidência passada, que é a Comissão de Ética e Postura Parlamentar da Câmara Municipal, que nós não temos. Eu acho que isso é importante para dirimir dúvidas, para que a gente possa conversar melhor sobre a nossa postura parlamentar. Eu acho que isso é importantíssimo. Gostaria, senhor presidente, que vossa senhoria atentasse para isso e constituísse essa comissão. Eu já deixo vossa excelência livre para me excluir dessa comissão. Parece que eu sou o mais briguento daqui, então me exclua desta comissão, por favor. Outra indicação que eu estou fazendo, e já conversei acho que no ano passado com o doutor Anselmo Martellini, é ter uma comissão para que a gente faça as indicações, analise bem as indicações de denominação de rua, as indicações de título de cidadania. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente vem aqui e não recebe nem a biografia da pessoa, nem está sabendo quem são, aonde nasceu, o que fez pela cidade, qual o trabalho relevante que fez para o nosso município. Eu acho que isso aí engrandece os que já têm o título de cidadania e deixa a gente mais à vontade para chegar aqui e votar. Eu fiz uma moção, senhor presidente, senhores vereadores, uma moção de apoio aos funcionários, aos ex-funcionários, professores, ex-professores, diretores, ex-diretores, alunos e ex-alunos das escolas Anísio. Sei que o vereador já se explicou, eu acho que teve aqui o vereador que usou uma palavra mais forte, nós já falamos isso na reunião passada, ele já se explicou com
com os funcionários, os professores, já teve lá, inclusive, na Escola Anísio, mas assim mesmo eu acho que como Câmara Municipal, como órgão legislativo, nós devemos, para encerrar esse assunto, mandar uma moção de apoio, de desagravo a esse pessoal da Escola Anísio. Eu acho que isso aí mostra a nossa grandeza, mostra a nossa dignidade, o nosso respeito para com todos aqueles que trabalham na escola. Tem defeito escola, tem defeito abundante de defeito. Tem defeito nossa saúde pública, tem defeito aos montes, tem defeito nossa segurança pública, tem defeito aos montes. Eu acredito que todos os órgãos públicos do nosso município têm defeito. Eu acho que uma palavra mal colocada criou um celeuma muito grande. Eu acho que, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de ter o apoio dos nobres vereadores para essa moção de apoio, encerrando de uma vez por todas com esse problema, senão fica esse fuxico na cidade, um fala aqui, outro fala lá. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Sobre as minhas indicações. Na sessão passada, eu briguei com o vereador que usou a tribuna, dizendo aqui que ele tinha uma lei da administração que me sucedeu, que dava o terreno para loja maçônica, esquadra e compasso, e eu tenho uma memória de elefante. Olha aqui, 1996, eu com 70 anos de idade lembrei dessa, fui eu que dei. Vossa Excelência, doutor Anselmo, sabe muito disso, se teve lá, eu esqueci de citar o vosso nome na Vossa Excelência, Miguel Maimones, Zé Delbem, doutor Virgílio, e eu não me lembro mais, o Zé Roberto. Então, na realidade, foi dado 744 metros, 747 metros e 44 metros quadrados. Senhor presidente, senhores vereadores, diz que tem um passarinho que rouba ninho. Eu não sei, o Agenor, o Nilton, que são da zona rural, lembro. Eu não sei por quê que o prefeito que me sucedeu fez essa loucura. Isso aqui que ele fez é um ato jurídico imperfeito. A minha doação é um ato jurídico perfeito. Essa doação que Vossa Excelência leu aqui, vereador, é um ato jurídico imperfeito. Imperfeito no artigo 3º. O artigo 3º dessa lei, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a lei número 40. Ele tinha que revogar esta lei minha, 255. Se sabe que é a lei 40? Não existe essa lei 40. Essa lei 40 existe em 1985. Ela fala em redução das taxas de água, luz, impostos para os municípios, de 1985. Portanto, esta lei é um ato jurídico imperfeito. O doutor Anselmo é advogado, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Esta lei que eu aprovei na Câmara é um ato jurídico perfeito. E mais, esta lei do meu sucessor, além de ser um ato jurídico imperfeito, eu gostaria que vocês vissem o croquis. O croquis, ele doou a rua. Ele doou a rua Jacarandá. Além de ser um ato jurídico imperfeito, foi doada a rua Jacarandá. Não passa ninguém ali. Então, senhor vereador, eu disse a Vossa Excelência que eu viria aqui pedir desculpas se eu tivesse enganado. E se porventura eu cometi algum erro, alguma ofensa, eu venho aqui pedir desculpas. Senhor presidente, senhores vereadores, e mais. O senhor me permite uma parte? Só para acabar, eu concedo uma parte. E mais,
E o mais grave de tudo, além do ato jurídico não ser perfeito, está aqui, registrado, a rua junto, registrado no dia 9 de junho de 2006. O imóvel objeto dessa matriz destina-se à construção de um prédio próprio na loja maçônica Esquadro Compasso. Com esta lei, com 900 metros quadrados pegando a rua. E foi aprovado pela Câmara. Então, eu não venho aqui para ofender ninguém, eu acho que aqui é a defesa do município. Da mesma forma que eu acho que nós devemos pedir desculpas para a Escola Nisso. Pode ser que tenha os maiores defeitos. Pode ser até que na delegacia, lá em que o doutor Anselmo era o delegado, vamos dizer, pode falar que vendia crack lá, não vendia crack, meu Deus do céu. Vendia cocaína lá, não vendia. As crianças da promoção social estão se prostituindo? Não. O Hospital de Concha é uma fábrica de anjinho? Não é. Então, nós não podemos generalizar na Escola Nisso. Então, o que eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, é dizer, esta lei, aprovada no meu mandato, é um ato jurídico perfeito. A lei que o vereador apresentou nesta Câmara na sessão passada é um ato jurídico imperfeito. Eu não sei como é que vai se fazer isso aqui, porque já está registrado o imóvel, foi dado à rua Jacarandá, ninguém passa lá sem não pagar pedágio para a loja maçônica Esquadro Compasso. Vocês acham que não ia ter outro pedágio, mais um pedágio em Concha? Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero pedir desculpas e quero conceder a parte ao nobre vereador. Senhor vereador, eu acho interessante o que o senhor levantou da lei, porque quando eu fiz a indicação sobre essa área de terreno que tinha, eu solicitei à secretária dessa casa que buscasse a lei. Realmente, o erro da lei não é dessa casa, é da prefeitura que encaminhou para cá e do prefeito da época. Como eu citei os nomes, o senhor foi ético e como sempre o senhor vem fazendo, e o senhor não cita o nome nem o ano da administração, eu já gosto de citar o nome e dar, como disse, desculpa a expressão, mas eu não vou usar os termos, vou ter que pensar duas vezes para falar, dar nome aos bois. Eu pedi a lei, quem fez essa doação que está irregular, segundo o que o senhor falou, eu vou pedir para que a mesa, e confio no senhor, pedir que a mesa encaminhe para o jurídico e veja qual providência pode ser tomada para a regularização, porque não pode existir um terreno e duas leis de doação. Foi feita uma lei na administração do senhor, realmente, doutor Antônio Miguel, o senhor já falou que o senhor está certo e correta, e a outra foi doada em 8 de dezembro de 98, pelo prefeito Miguel José Caran. Então eu gostaria que a mesa diretora oficiasse a prefeitura, colocasse sobre a questão do problema da rua, que o senhor levantou também, que eu não acho justo. E a minha indicação naquele momento era que esse terreno, como não foi utilizado, e existe uma lei que toda coisa que não foi utilizada, que fosse cedida uma parte disso aí para ser feito o espaço do Saci, do Grêmio do Saci. Muito obrigado pela parte, senhor vereador. E a gente sabe que o senhor doou bastante coisa para o município de Conchas. Para encerrar, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é uma confusão jurídica. Eu quero dar uma parte ao doutor Anselmo, está pedindo uma parte. Senhor presidente, senhor vereador, perfeitamente, a gente sabe de tudo isso. Eu não estive aqui na última sessão, então eu não ouvi o debate. Mas realmente eu estive também na casa do doutor Antônio, quando ele era o prefeito, eu era vereador também, e foi realmente iniciativa dele essa doação desse terreno. Eu fiquei até perplexo com o que aconteceu aqui, porque eu não me recordo dessa outra lei que foi aprovada aqui, né, mas foi porque transformou-se em lei, né, o projeto foi aprovado, e realmente a lei 255, que foi promulgada, sancionada pelo doutor Antônio, ela realmente é a legítima, é a que realmente estabelece as metragens corretas do terreno. E eu me lembro perfeitamente desse problema da rua aqui que nós levantamos na época. Então foi excluída essa rua no projeto, para dar essa metragem. Não sei por que Cargas da Água foi refeito depois com área total.
Como o vereador Omar está pleiteando que a prefeitura doe esse terreno, a prefeitura não pode mais doar. Esse terreno já tem escritura. Ela não é mais o terreno não é mais da prefeitura, é da loja maçônica. Tem escritura passada, registrada, certinho. O que tem que haver, e que eu acho que pode ser iniciativa desta casa, é que se faça a retificação da área. E o cartório vai ter que proceder uma retificação com base na lei 255, né, enquadrando nessa metragem para excluir a parte da via pública, que isso aí o cartório deve fazer até de ofício, porque foi um erro até do cartório de ter passado dessa forma. Mas, realmente, esclarecendo bem, foi sim, na época do Dr. Antônio, e ele que sancionou a lei correta a respeito desse terreno. E eu acho também que já está em nome, já foi doado, já foi feita escritura, e a gente tem que aguardar, porque trata-se de uma entidade que tem fins filantrópicos e que mais dia, menos dia, vai se estabelecer naquele local, como ocorreu com outras aqui, citando exemplo ainda da administração do Dr. Antônio. Existia um terreno que o senhor bem sabe aqui, de muitos anos na Rua Goiás, que havia sido doado para o Centro Espírita, e nunca ninguém mexeu. De repente começou-se a mexer, e com auxílio inclusive da administração do senhor, ergueu-se hoje o Centro Espírita que está lá e está atendendo um monte de gente. Então, esses terrenos doados para esses fins, eu acho que deve se aguardar, porque mais dia, menos dias, acaba sendo útil para a cidade. É só isso, senhor presidente. Presidente, só para encerrar, eu quero dizer o seguinte, o ato jurídico perfeito é aquele que satisfaz todas as formalidades legais. Essa é a definição de ato jurídico perfeito. A lei 255 é um ato jurídico perfeito. Esta lei do meu... Só para encerrar, senhor presidente. Essa lei do meu sucessor é um ato jurídico imperfeito. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não quero tomar mais a atenção de vocês. Passamos agora à ordem do dia, discussão e votação dos projetos. Projeto de Resolução 1/2011, Poder Legislativo, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, dispõe sobre autorização de prorrogação de prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes. Em discussão. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável, porque nesse pequeno período em que eu assumi a presidência da comissão, tendo em vista que o senhor presidente, que era o presidente da comissão, assumiu o presidente da Câmara, eu fiquei, hoje está completando 15 dias com esse problema que eu estou na vista, agora está melhorando, eu não tinha condições praticamente de ler quase nada, minha vista não me permitia. Então, mais esse prazo, com certeza, a gente encerra essa comissão e elabora o parecer competente. E eu peço aos senhores vereadores que votem favorável a esse projeto. Projeto de Resolução 1/2011, Poder Legislativo. Em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 14/2011, Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de subvenção às entidades que especifica e dá outras providências. Em discussão. Vereador Omar, com a palavra. Eu gostaria de deixar registrado aqui, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, que eu fico feliz da prefeita estar apoiando as entidades culturais da nossa cidade, fazendo a subvenção e mantendo a tradição da cidade. Só para registro. É isso, senhor presidente. Em votação, quem for... Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, na legislatura passada, a Escola de Samba Saci recebia essa subvenção. O São José não recebia. Nós
tomamos partido da briga do São José e conseguimos, com a atual administração, que também o Caveira, o famoso Caveira, passasse a receber. Afinal de contas, quem assiste o carnaval de nossa cidade sabe que, não sei se tão bem quanto, mas não deixa nada a desejar o belo carnaval que o Caveira põe nas ruas de Conchas, com muita gente, com os blocos, e com um gasto muito grande. Eu só não concordo, e já falei isso, professora prefeita, essa desigualdade de repasse. Porque, falar bem a verdade, é pequeno para os dois, porque 12 mil para o Saci também, o Saci deve gastar 10, 15 vezes mais do que isso. Mas que ao menos passasse a mesma quantia para os dois, os 12 mil para cada um. Por que essa desigualdade? Por que metade para o Caveira e o dobro para o Saci? Deveria dar, então, é pouco, mas dê pelo menos 12 para cada um. Mas, infelizmente, novamente, a administração manda o projeto deixando o Caveira pela metade e dando integral os 12 mil para o Saci. Em todo caso, eu vou votar favorável, porque é pouco, mas vai ajudar. Espero que um dia a administração iguale essa subvenção para as duas entidades que tão bem fazem o nosso carnaval aqui de Conchas. Só isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Newton. Eu também sou favorável, mas para o ano que vem vamos trabalhar em cima da prefeita, do executivo, que iguale, porque eu também acho injusto. Mas como o projeto veio assim, o carnaval já está chegando, vamos aprovar. Mas para o ano que vem vamos bater para que iguale a quantia para o Caveira e para o Saci. Era isso, senhor presidente. Não havendo ninguém mais em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Projeto de Lei 14/2011, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Em discussão, Projeto de Lei 15/2011, Poder Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Projeto de Lei 15/2011, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Eu consulto o plenário para colocar os requerimentos e as moções, votação em blocos. Eu concordo que coloque os requerimentos, mas as moções não, porque eu gostaria de comentar um pouco a moção 14. Sim, vereador. Requerimentos 9 e 10/2011, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Requerimentos 9 e 10 aprovados por unanimidades. Em discussão, moções 13, 14 e 15. Com a palavra, vereador Omar. Senhor presidente, senhor vereador, eu respeito a decisão do vereador Dr. Antônio e do vereador Agenor, inclusive pela questão do companheirismo dentro dessa Casa de Leis, e entendo a situação dos dois, mas relacionado à questão da escola e essa moção, aos diretores, a todo o pessoal, o meu uso da tribuna foi específico à Escola Anísio e em cima da atual administração da Escola Anísio. Eu estive lá na Escola Anísio, realmente a Escola Anísio está passando por dificuldades, entendi o problema da direção, se prontifiquei, junto com os professores e a atual administração está resolvendo o problema deles. Eles estão com falta de inspetor de aluno, não pode encaixar. Falta professor, o Estado não permite que venha outro substituir, os alunos ficam ociosos quando falta professor. Eles estão com dificuldade na questão de faxina, e também estão com dificuldade na questão da merenda. Eu entendo o seguinte, o palavrão que eu coloquei, a palavra que eu coloquei foi interpretada de uma forma, na sessão anterior eu já coloquei que em nenhum momento foi aquele intuito, meu intuito falar que estava uma bagunça e os alunos estavam à vontade.
Então, já coloquei a minha situação e a situação dos professores de lá também. Tenho um grande respeito pelos professores, pelas escolas. E aqui está colocando pais, alunos, ex-alunos. Dessa maneira, eu não posso votar a favor, porque se eu votar a favor, eu estou assinando um atestado que eu falei mal de todo mundo. E que eu vou estar assinando que eu generalizei a questão da escola. Eu não generalizei. Eu achei, sem conversar com a direção, que a direção estava fraca, não estava fazendo aquilo que a escola precisava. Eles colocaram os pontos, explicaram que eles não têm condições, que eles precisam fazer um convênio com o município, que eles precisam de funcionário. Na minha opinião, o que poderia ajudar, e eu consulto o autor, que a moção fosse de apoio à prefeitura a auxiliar a escola Anísio com os funcionários que faltam, certo? Porque a questão das palavras colocadas em mal interpretada, eu já falei na tribuna. E se dessa forma, pode ser que tenha uma ou outra pessoa pegue essa moção amanhã depois e vai falar assim, você votou, então você falou mal mesmo, você colocou todos nós no mesmo lugar. Não. Eu coloquei que a escola Anísio tinha os problemas. E falo e reafirmo, a escola Anísio tem os problemas, tem dificuldade. E como eu falei, pediram algumas cartas, tem e-mail, eu tirei alguns xerox, só preservei o nome dos pais. E eu vou dando dessa forma, os pais vão falar, mas pai, aí, Omar, então você não vai pedir mais para a escola mudar? Vai continuar do jeito que está a escola? Não. A escola precisa ser mudada, a direção dela precisa de ajuda, a administração dela precisa de apoio, sim. Mas de apoio ou da prefeitura ou dos vereadores dessa Casa de Lei, cobrando da delegacia de ensino, que acelere a questão de contratar professor substituto. Eles estão com dificuldade de professor substituto, eles estão com dificuldade de inspetor de aluno, não tem inspetor de aluno na parte da tarde, e isso pode gerar um problema. Nós estamos lidando com jovens, existe todo tipo de jovem, existem todas as consequências que pode ter. Então a escola passa por dificuldade, a reclamação dos pais é coerente, certo? E eu votando dessa forma, eu vou estar dando um atestado que não é coerente, e aqueles pais que me procuraram, alunos que querem também ter as aulas, porque para eles faz falta, muitos que estudam lá, faltou professor, faltou isso, aquilo, não tem substituto, para eles faz falta. Porque tem muita gente que está lá, estudando, e é o único meio de sobrevivência para o futuro dele amanhã. Muitos que estão lá não têm condições de pagar uma faculdade, nossa cidade não tem um curso técnico, e eu estaria esquecendo tudo aquilo que eu coloquei. Eu coloco, sim, que se a moção fosse a direção, pelo que eu falei da direção, eu poderia até votar a favor. Certo? Agora, incluindo todo mundo, eu não falei mal de todos que estão aqui. Eu critiquei, sim, a direção da escola Anísio. Não critiquei os professores, nada. Em nenhum momento. Inclusive, teve professor que conversou com os alunos do colegial, falando que eu tinha falado nisso. Alguns dos alunos contestaram a professora e falou, não. Ele colocou que nós estamos ficando sem aula quando falta. Ele colocou que não tem inspetor de aluno. O que ele colocou é certo. Então, eu já conversei com vários alunos. E a questão das vagas. Certo? O que foi explicado nas vagas? Certo? O que foi explicado? Que não abre novas salas, porque se abrir nova sala, a evasão é muito grande e prejudica a escola. Vai dizer que a escola tem evasão grande. Então, existe sim as dificuldades da escola Anísio. Essa dificuldade vem atrapalhando a qualidade de ensino, só que a escola tem os pontos positivos. Que eu fui lá, lá saiu aluno que passou na Unesp, lá saiu aluno ano passado que conseguiu passar em grandes universidades estaduais, um que passou em Universidade Federal, pelo que os professores passaram. A gente tem orgulho de lá e eu saí de lá. Agora, nós precisamos sim dar apoio, que a escola consiga ter estrutura e acabar com a crítica dos pais. Porque a crítica que eu coloquei na tribuna não é do vereador Omar. As cartas estão aqui. A crítica é dos pais. Eu votar essa moção aqui, eu vou estar falando que não tem nada. E a relação aos professores, diretor, ex-funcionários, isso aqui, eles podem ficar tranquilos. Não tenho nada contra eles e sei que hoje eles estão lutando para melhorar aquilo. E tenho um grande respeito por eles. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, vereador Anselmo. Senhor presidente, primeiramente, esta casa acho que nunca negou e nunca vai negar apoio para ninguém, né? Principalmente funcionário, seja municipal, estadual, corpo docente, discente, que queiram realmente trabalhar para o crescimento
né, da nossa cidade, dos nossos munícipes. Então, sempre, com certeza, toda vez que entrarem com alguma moção de apoio aqui, sendo coisa certa, essa casa não vai ter ninguém que vote contra. Eu realmente votarei favorável ao apoio com o intuito de quê? De que cada vez mais esse pessoal que está ainda na ativa, porque aqui consta ex-diretores, ex-professores, mas que esse pessoal que está na ativa realmente se dedique o máximo possível para dar uma educação de melhor qualidade para as nossas crianças. E até como uma forma de agradecimento a esses que já fizeram suas partes, né, já se aposentaram e também trabalharam nesse setor. Com referência à preocupação do vereador, que seria o motivo desse desagravo, eu entendo, senhor presidente, que ele não vota, ele se abstém, porque faz-se referência exatamente à pessoa dele aqui. Então ele não vai votar alguma coisa que diz respeito à sua pessoa. O regimento nosso o impede, no caso, a votação dele. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Não havendo mais ninguém em discussão. Pela ordem, senhor presidente. O senhor colocou as moções beleza. em bloco e eu pedi para colocar separada, daí o senhor vai ter que votar essa moção separada. Que as outras moções eu sou favorável. Sim, vereador. Com a palavra, o vereador Agenor. Senhor presidente, nobres colegas, esta moção de apoio foi formulada por mim e pelo vereador Dr. Antônio, até para fazer justiça com os professores que lá trabalharam. A esposa do vereador Dr. Antônio lecionou naquela escola, e muitas professoras que lá trabalharam se sentiram assim desprestigiadas com a colocação que o vereador infelizmente colocou aqui naquela sessão. Inclusive o diretor daquela escola foi meu professor de matemática, não naquela escola, mas em outra escola, o qual eu tinha uma afinidade grande e uma matéria que eu ia muito bem quando ele era meu professor de matemática. Então, esta moção nada mais é do que fazer justiça para os ex-professores, para os atuais professores, para o diretor daquela escola, porque eu acho que uma escola com a quantidade de alunos como tem aquela escola, eu não sei dizer ao certo, mas acho que é em torno de 1000 alunos estudam naquela escola. Então é difícil trabalhar com essa quantidade de alunos e que não ocorra nenhuma imperfeição, nenhuma indisciplina. É a coisa mais difícil que pode ter. E ele próprio aqui falando disse que vários alunos que por lá passaram, entraram em universidade federal, universidade estadual. Então, o nível de ensino não é fraco, o nível de ensino é bom. Porque nenhuma escola faz o aluno. É o aluno que deve se interessar e aprender, porque os professores dão aula. E tenho certeza que todos os professores que lá trabalham, eles trabalham com vontade e que toda vez que os alunos são bem-sucedidos, eles se sentem orgulhosos, porque ali é o trabalho dele que está sendo demonstrado. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Com a palavra, vereador Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade essa moção de apoio não tem objetivo nenhum de ofender ou milindrar qualquer vereador. Eu disse nesta casa, é para nós encerrarmos uma celeuma. Eu só quero dizer isso, não é para a gente dizer, não, o vereador
fulano é contra, os outros vereadores são a favor. Vamos encerrar isso. Vamos acabar. Encerrou, falou, errou, acabou, pediu desculpa, acabou, encerrou. Na realidade, essa moção de apoio, essa moção de desagravo, vamos falar de desagravo, é para encerrar uma celeuma, doutor Anselmo. Não é para nós levarmos isso para frente. É uma forma de mostrarmos respeito com os nossos professores, com os nossos alunos. Nós falamos aqui, tem defeito, mas tem enormes. Vocês estão vendo em São Paulo, você, professor matando aluno, aluno matando o professor. Pessoal depredando escola, em todo lugar. Está horrível o Estado como gestor da educação. No meu tempo de estudante, no meu tempo de colegial, as escolas estaduais eram disputadíssimas. As escolas particulares eram dos filhinhos de papai, porque papai pagou, o filhinho passou. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje as escolas particulares são as melhores escolas do Brasil. E o Estado está nessa situação caótica. Então, senhor presidente, senhor vereador, não é de maneira nenhuma para desmerecer, desprestigiar ninguém nessa Câmara. De maneira nenhuma foi colocado para desprestigiar. Foi para nós colocarmos uma pedra em tudo isso. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. Senhor vereador, só para me concluir também, ainda em discussão, a moção. Sim, vereador. Com a palavra, vereador Omar. Eu concordo com a posição do vereador Dr. Antônio, que realmente é um assunto que precisa ser encerrado, e uma questão que precisa ser lembrado, que a escola Anísio, o que os professores colocaram lá para mim, a direção, o vice-diretor que estava lá, eles precisam de ajuda. E hoje, quem pode ajudar isso, a eles, é o município. A questão dos atuais professores e ex-professores de lá, eu só quero deixar aqui registrado nessa casa que tenho orgulho. Porque eu fui aluno da esposa do vereador Dr. Antônio, da dona Valderez, aluno da dona Marilúcia, a Rosângela, que é conhecida como Rovídio, que ainda está lá, ficou muito brava, muito chateada, mas ela foi uma professora que despertou em mim a vontade política, ela que mandava nós, alunos, lutar para ter uma escola melhor, ter uma vida melhor. Então eu gostaria de deixar registrado que passei por lá, fui aluno de lá, adoro essa escola e quero o melhor para a escola e o melhor para o jovem consciência. As críticas que eu fiz, em tese, foi bom, porque acordou uma coisa que precisava ser acordada. Acordou que nós precisamos cobrar mais do Estado para que ele lembre da escola estadual, não só em Concha, em toda a região. E para mim, eu declaro encerrada essa sessão, só não vou... Esse assunto, né? Esse assunto... Desculpa, estou querendo ser presidente de novo. Esse assunto eu deixei encerrado. Tá? Não voto por ser relacionado a mim conforme o nosso regimento. Tá? É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em discussão, vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até concordo com o vereador, com todo respeito aos vereadores que fizeram a indicação dessa moção, quando ele fala com relação aos atuais diretores e também educadores daquela escola. Mas vou votar favorável, em consideração aos vereadores, mas seria uma coisa assim mais leve, e até porque hoje o que está em pauta seria o problema dos educadores atuais e também dos diretores. Já que houve todo aquele mal-entendido por parte de Vossa Senhoria, infelizmente foi um ato infeliz praticado por Vossa Senhoria, o senhor tem consciência disso, reconheceu, até já pediu desculpa, já foi um ato importante, mas eu também sou um vereador que envolvi diretamente, porque eu também fiz este requerimento feito através da escola, que até agora também não obtive resposta, e eu gostaria que eles me respondessem por escrito, para que a gente pudesse dar atenção. Como eu já disse na sessão passada, nós somos os representantes do povo, e assim, quando o povo pede coisa por vereador, o mínimo que nós temos que fazer é correr atrás e tentar resolver problemas do cidadão. Portanto, nós vemos que tem problema sim, não digo que não, concordo com o vereador, só que
eu também considero aí isso que o senhor falou. E mais voto favorável, senhores vereadores, senhor presidente. Só isso. As discussões até agora foram com relação à moção 14/2011. Então eu vou alterar o protocolo e vou colocar em votação essa moção. Quem for favorável à moção 14/2011, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Senhor presidente, eu me abstenho. Ela é diretamente a mim. Moção 14/2011, aprovada por 7 votos a 1. 7 votos. Voltamos à moção 13. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção 13/2011, aprovado por unanimidade. Em discussão, moção 15/2011. Não havendo discussão, coloco em votação. Não havendo discussão, coloco em votação. Moção 15/2011, aprovada por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres colegas, realmente as chuvas, lógico que nós precisamos de muita chuva, chuva nunca é demais, mas as nossas estradas estão intransitáveis. Eu acho que neste momento a prefeitura vai precisar começar a socorrer alguns pontos que não estão dando para passar mais. Eu gostaria que pelo menos a prefeitura comprasse um pouco daquele calcário para colocar nesses lugares aí que não está dando para passar mais. Porque não adianta a máquina ir agora nas estradas do jeito que está, que vai ficar pior. Ali na entrada da Santa Terezinha, eu fiz a indicação a semana passada, e ainda com essas chuvas que ocorreram essa semana, ainda hoje, tem um trecho ali que não está dando para passar mais. Então eu gostaria que o setor competente fosse até o local, pelo menos deixasse em condição de tráfego, porque ali é um lugar que passa bastante condução e que precisa ser consertado o quanto antes, porque tem caminhão de lenha, tijolo, enfim. Tem bastante condução que passa por ali. E gostaria também que o setor competente fosse dar uma olhada em 2 mataburros que tem aqui na estrada dos Tomazelas, aqui do Oswaldo Machado, 2 mataburros, um na entrada ali, o outro na saída, que a chuva causaram transtornos e precisa ser trocada a madeira de cima, as travessas, para que o gado não saia na estrada e que venha causar um acidente, enfim, algum transtorno maior para os nossos cidadãos. Então, que o setor competente, por favor, dê uma olhada nesses pontos críticos, neste momento de muita chuva, que não dá para consertar tudo, mas esses pontos são necessários para que as pessoas consigam passar sem ter nenhum transtorno e que não aconteça nenhum acidente por falta de manutenção nesses mataburros e nas estradas. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Omar Miranda. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a gente ainda falando em assuntos rurais, na última sessão eu comentei sobre a questão do financiamento e que a documentação encontrava-se na mão do senhor secretário Zuliani. Ele me procurou
mostrou a documentação. Ele falou que foi encaminhado para o financiamento no dia 28 de janeiro para o Banco do Brasil. Está aguardando a resposta do Banco do Brasil à questão do financiamento. Também me informou que a questão do almoxarifado também está sendo dado andamento para fazer o leilão e acabar com a sucata. E eu gostaria também aqui de pedir ao secretário de limpezas urbanos, que, como diz o Nilton, a cidade está dividida em duas cidades, em 2 para 2, eu não sei qual está na parte de baixo e qual está na parte de cima. Hoje, acho que poucos sabem, mas eu sou professor, dou aula no período da manhã na Escola Maria Antônia 2. E foi feita uma limpeza na Escola Maria Antônia 2 e colocada uma sujeira lá na frente da escola, já faz mais de 20 dias. E até agora não foram retirar. E eu fico de manhã lá para pegar as crianças e os pais perguntam. E olha para mim, além de professor e vereador, e o lixo ainda não foi tirado ainda. Então eu acho que é o seguinte, eu sei que a diretora daquela escola já ligou 10 vezes para o almoxarifado e eles falaram que iam tirar. Então eu acho que tem 2 secretários e não dá meio. Certo? Eu acho que esse secretário que a prefeita tem, que não dá meio, tem que dar meio pé e mandar embora para a rua. Ou trabalha direito, porque o povo não é obrigado a pagar salário e não ter. Também quero dar uma outra cutucada num outro secretário da prefeitura, certo? Que é a questão do trânsito em volta da praça, que nós tivemos uma reunião aqui com o tenente e com a secretária do trânsito, e o trânsito continua da mesma forma na praça, certo? E o pessoal que à noite quer passar a Rua São Paulo, só tem um caminho para descer a Rua São Paulo. Não pode fazer o contorno na praça, não pode. Quem sobe para passar a cidade, só ali que tem que cortar. Se parar, toma multa da Polícia Militar. Já chamei o tenente, já conversei, e essa situação está ocorrendo todo final de semana. Ficou de ser marcado numa reunião com a prefeita, e a secretária até agora não passou. Então eu acho que cabe a gente estar cobrando algumas coisas que a gente combinou, e não foram cumpridas. Eles conhecem, sabem que eu gosto de falar e não concordo com o que está errado. Eu acho que tem que rever a questão do trânsito na Rua São Paulo, em volta da praça. Mesmo sem terminar a praça, já tem que ir vendo. Tem uma lá que é uma mão só, dá para voltar e deixar 2 mãos. Para quem chegar ali, ver que a praça está entupida, tem uma válvula de escape para poder sair. A outra questão que eu gostaria de colocar, que eu gostei muito do tratamento que está sendo dado pela senhora prefeita na questão dos materiais escolares para as crianças que não têm condições de comprar o material na escola da educação do município. Todas as crianças que não conseguiram comprar o material estão sendo oferecido o material pelo município para todas. Isso em todos os níveis. Educação infantil e fundamental. Então eu gostaria de parabenizar o secretário e a prefeita por essa atitude, desde sulfite, caneta, caderno, borracha e outras coisas. Que eu já fui professor no mandato passado e a gente não conseguia esse material. Ou o professor comprava, ou a escola não dava. E eu estou sendo professor novamente e estou vendo que todas as crianças estão tendo o material que necessita. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Lucas Sebastião. Senhor presidente, nobres companheiros, nós estamos aí às portas de mais um carnaval e tem chamado muita atenção de toda a população conxense. Acho que não só eu fui procurado, acredito que os senhores também, com relação ao assunto que eu vou tratar. Com relação aos sanitários da Praça Tiradentes. O carnaval está chegando, as pessoas vão para a rua, vêm pessoas de fora, e aonde as pessoas vão? Eu espero que a senhora prefeita, amanhã depois, eu possa estar presenciando a chegada de banheiros químicos para o nosso carnaval. Pelo menos para o nosso carnaval. Porque nós sabemos que se fazem necessários. Bom seria se tivesse banheiros todos os dias para que os munícipes, eleitores que moram ao redor da Praça Tiradentes, não tivessem que conviver
com seus portões e muros todos os dias com um mau cheiro horrível pela falta de banheiros da nossa Praça Tiradentes. Eu não sei o que acontece com o setor de limpeza da nossa cidade. Eu acho que ele não existe mais, porque a nossa cidade está um caos no setor de limpeza. A gente é mato, é galho, é entulho, é lixo, é rato, é barata, é tudo. Tudo você encontra na rua do município, sem dizer nos buracos. Quando eu digo que tem que andar de helicóptero em Conchas, eu acho que realmente tem que, se a prefeita não tomar uma séria providência, é de helicóptero mesmo que a gente tem que andar na cidade, porque a pé e de automóvel está sendo impossível. O descaso no cemitério com os restos das urnas mortuárias continua. É vergonhoso você ir ao cemitério e você se deparar com um resto de urna mortuária ali no chão. Além de vergonhoso, transmite sérias doenças à população que vai ali fazer as suas orações e enterrar os seus entes queridos. A falta de iluminação e limpeza do nosso patrimônio histórico, a nossa estação ferroviária, continua na mesma. Nós aprovamos nesta casa, no dia 23 de dezembro de 2009, o projeto de lei complementar cobrando a iluminação pública, e no artigo 1º do parágrafo único, dizia que essa era destinada à iluminação de vias, logradouros, praças, jardins, monumentos assemelhados. Até agora, 1 ano e pouco, eu não vi nenhum poste ter a sua lâmpada trocada. Não vi uma praça que ainda não tinha iluminação ter iluminação pública. Será que esse é o novo tempo que Conchas vai passar nesses 4 anos? Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Em explicação pessoal, vereador Divaldo Benedito de Toledo. Senhor presidente, senhores vereadores, o companheiro Lucas colocou muito bem com relação à iluminação pública. Eu não digo que não vi, até vi alguns os trabalhos, não digo que não, mas está faltando, viu, senhora prefeita? A gente pede um pouco mais de atenção aí com relação a isso. Principalmente, tem vários pedidos aí de municípios, principalmente lá do bairro São João. Sempre que as pessoas me veem, me questionam com relação a 3 braços de luz que tem que ser colocado nos postes já existentes naquela rua. Mas eu gostaria de fazer aqui agora, hoje, dar meus parabéns para a coordenação, a equipe da Rádio Pérolas FM. Como a vereadora Eva, na primeira sessão da festa da rádio, na primeira festa, ela parabenizou, eu também gostaria de parabenizar. Foi, mais uma vez, um evento bonito que reuniu, além de amantes do cururu, reuniu também bastante jovens, pessoas de meia idade, enfim, nós tivemos a oportunidade de ver a juventude apreciando a arte do cururu, que é um ritmo um pouco diferente e talvez até, por que não dizer, meio excepcional por parte da juventude. É um ritmo antigo que era muito adorado pelos mais antigos e hoje há poucos remanescentes da arte do cururu no meio profissional. Então a gente tem que incentivar e eu fiquei contente de ver tantos jovens ali naquela festa. Então, e especialmente a direção do rádio, porque a Rádio Pérolas, todos sabem que ela passa por uma certa dificuldade. A gente devia, eu peço até encarecidamente para a senhora prefeita, para rever a situação de poder, por que não, subsidiar a nossa Rádio Pérolas FM, que até o nome já fala, ela é a nossa pérola da nossa cidade, e a gente devia de enaltecer um pouco mais o nosso rádio, com apoio, não só falar, mas com ações, porque a rádio faz a parte dela, divulgando o ato do Legislativo
e também a prefeita tem seu espaço toda sexta-feira, quando pode, ela usa daqueles microfones para divulgar os seus trabalhos. Portanto, eu acho que não é nada demais se o município conseguisse fazer algum tipo de subvenção para que essa entidade tenha um pouco mais de apoio, pois nós estamos passando, eu como locutor voluntário daquela entidade, eu vejo a dificuldade que é tocar aquilo sem recurso, sem apenas com apoio cultural, que infelizmente nós temos pouco apoiadores, relativamente falando, em relação a dinheiro. Portanto, eu acho que a prefeitura devia de rever, de pensar, uma vez que já faz mais de um ano que estamos divulgando a rádio, lógico que ela é uma associação comunitária, mas ela também não vive de vento e ela precisa, os aparelhos têm que ser trocados, nós temos vários defeitos nos computadores, nas mesas de transmissão, enfim, precisa de apoio. Senhora prefeita, por gentileza, a gente pede encarecidamente, em nome dos ouvintes da Rádio Pérolas, em nome da Associação Comunitária Rádio Pérolas FM. Tanto se falou de terreno, doação nesta casa, nessas últimas sessões, eu gostaria de lembrar que nós estamos precisando também de terrenos para distrito industrial, para aquecer a nossa economia, coisa que nós estamos deixando a desejar como político, homem público. Eu fico até envergonhado em saber que nós temos condições e possibilidades e até condições de criar esse distrito industrial de caráter emergencial para poder atrair alguns novos investidores, para tentar aquecer um pouco mais o nosso município. Daqui uma semana, o carnaval leva toda a economia de Conchas de novo. E os comerciantes, como eu, mais uma vez, vai padecer mais um pouco. Porque o povo gasta o dinheiro no carnaval e não tem nem dinheiro para pagar as contas no comércio. Isso é um fato, senhores vereadores. Com relação à sujeira das ruas, eu gostaria de citar só uma rua que eu passo sempre e agora... A rua Prefeito Catar de Cláudio Pastina, ela cruza com a avenida que cruza a delegacia, só para terminar, senhor presidente, a avenida da delegacia, que é a Prefeito José Gorga, e nós temos um bueiro ali, ele ficou mais de uma semana entupido por entulhos que desce das calçadas. Por que desce das calçadas? Porque o trator não passou limpando. Então, a gente pede um pouco mais de atenção ao setor competente, senhor Roberto Alves. Eu tenho certeza que o senhor é uma pessoa competente e vai sim atender a demanda, já que o outro companheiro, ele está sendo enviado para atender a população rural. Só isso, senhor presidente. Senhores vereadores, eu queria colocar em explicação pessoal que foi oportuna as indicações 19 e 20 do vereador Antônio Miguel, para nós disciplinarmos algumas questões dentro desta casa. A mesa diretora desta Câmara estará analisando, fazendo a consultoria, a legalidade e, com certeza, juntamente com os demais vereadores, gostaria que fosse colocado em prática as indicações 19 e 20. Eu havia oficiado a Secretaria de Trânsito na oportuna situação, através da senhora Giovana, para estar fazendo algumas adequações com relação ao trânsito na Coab 4, Jardim Santo Antônio. Precisaria estar revendo algumas placas de sinalização. São ruas estreitas, onde passam conduções grandes, transportes pesados e até ônibus naquelas referidas ruas. Além de ficar apertado, há o risco populoso aqueles bairros, crianças brincando naquelas ruas, então que sinalizasse em sentido único a maioria daquelas ruas. Estaria beneficiando todos os moradores, todo o trânsito daqueles bairros,
e inclusive estaria amenizando a segurança com relação àqueles cidadãos. Seria isso, senhores vereadores. Passo agora a palavra ao vereador Nilton Liberti. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Omar falou que precisa de um coordenador para os bairros Bino, Santa Terezinha, Juquiratiba. Concordo que tem que ter. Mas em Coxa tem 2. Manda um, porque nos tempos passados de prefeito era 2. Um das estradas rurais e outro da cidade. Como na cidade tem 2, divida, manda um para Juquiratiba. Quem sabe um sozinho aqui não fica criando muito atrito um com o outro e faça alguma coisa. Porque a cidade está suja, feia. Não vou falar nem do tapa-buraco, porque o tapa-buraco agora não adianta nem fazer. Mas parando a chuva, vou cobrar e muito do tapa-buraco da cidade e das estradas rurais. Como diz o Agenor, agora só tem que amenizar para que passe. As condições, caminhão de frango, de lenha, ração, o que for. Mas a partir do momento que entrar a época da seca, eu vou cobrar e muito o senhor José Maristela, senhora prefeita, que dê passagem, pelo menos um pouco, para o produtor rural. Eu também tinha notado aqui, vereador Júnior, do Mataburro, que o senhor citou, que eu passei lá ontem, e aquilo tem urgência, porque o gado do Oswaldão vem aqui no asfalto aqui em cima, e pode correr até um acidente grave. Eu recebi uma ligação hoje da Escola Maria Antônia para tirar esse entulho. Não pedi para ninguém, porque hoje tinha sessão e, como o senhor comentou e eu já tinha notado, vereador, eu também vou pedir. O senhor está lá, está junto, mas não é nós que... é a incompetência de quem está trabalhando. Também queria... nós já falamos aqui, votamos na moção de pesar do Sérgio Marcondes. Eu tive o prazer de ser amigo desse cara. Trabalhei por 4 anos no frigorífico em 82 a 80, de 80 a 84. Até fiquei surpreso. Eu fiquei sabendo hoje de dia que meu irmão até que falou para mim. Fiquei chateado, nervoso, porque não estava sabendo. Agora não sei se ele foi enterrado em Conchas ou foi em Concha. Sinto não ter visto ele pela última vez. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereadora Eva Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar um pouco aqui a respeito de uma indicação que eu fiz em dezembro passado, que era pedindo a recuperação das calçadas da entrada do Centro de Saúde da Vila Seminário. Aquilo ali estava intransitável. E eu recebi várias reclamações ali de funcionários e de pacientes que frequentavam ali e não estava tendo mais condição. Principalmente os pacientes idosos e cadeirantes. Geralmente o idoso vai acompanhado, mas ali tinha vários cadeirantes que chegavam até o portão e tinha que pedir ajuda ou para alguém da rua ou para funcionários para poder entrar até aquela unidade porque estava intransitável. Eu fiz essa indicação e... agora fiquei satisfeita que eu estive lá e vi que aquilo foi recuperado totalmente. Então, isso está de parabéns. Eu espero que todas as indicações que nós fazemos que sejam atendidas, porque são coisas de necessidade, a gente pede para a população. E já que estamos falando aqui também, que eu falei da unidade de saúde, eu quero também falar um pouco da campanha que a Secretaria da Saúde lançou nesta semana que antecede o Carnaval, que é uma campanha de prevenção contra doenças sexualmente transmitíveis, com distribuição de folheto explicativo e distribuição também de preservativos em todas as unidades de saúde da nossa cidade e também do distrito de Juquiratiba. Então, eu espero que todos tenham consciência dos riscos que todos correm em contrair doenças e até mesmo gravidez indesejável. Então, eu espero que todos tenham consciência e aproveitem o Carnaval com alegria e com respeito. E falando aqui em respeito também, não depende só da população.
Eu acho que a senhora prefeita, como já fiz uma indicação também na sessão passada, pedindo para ela que coloque os banheiros químicos, então eu espero que esses banheiros estejam chegando, porque senão nós vamos ter um carnaval ecológico. Imaginou que absurdo que será? Não podemos nem reclamar da população, né? Porque... Então eu espero que ela tenha contratado e que esses banheiros também já venham chegar. Também eu quero falar um pouco aqui a respeito de uma indicação que eu fiz aqui hoje também, que é pedindo reparos nas ruas do loteamento Jardim Paraíso. Aquilo ali está esquecido. Desde que essa administração assumiu, não passa uma máquina, ninguém faz nada. Porque na administração passada, várias vezes foi passado máquina e foi consertado aquelas ruas. Eu estive lá na semana passada, no aniversário, ali tinha dezenas de pessoas. Eu pude ver a revolta daqueles moradores, porque ali tem lugar ali que os carros têm que ficar longe de sua casa. Não tem como entrar na garagem, como chegar até o quintal. Aquilo está um verdadeiro absurdo. E a população está cobrando, porque em época de campanha, a senhora prefeita, o vice-prefeito, estiveram lá e prometeram que se ganhasse, eles iriam... tomar conta, arrumar aquelas ruas, e até agora nada, estão totalmente esquecidos. Então eu faço um apelo mesmo à senhora prefeita, que por favor, se tiver um tempinho, tente chegar até a entrada daquilo lá, a senhora conseguir, para ver a situação que se encontra aquelas pessoas. Ali são todos eleitores, votam aqui em Conchas, gastam o seu dinheiro aqui, então não é justo que eles fiquem esquecidos. Então que por favor, a senhora prefeita, que peça, que mande as máquinas passar para consertar um pouco, para pelo menos aquelas pessoas. Se tiver alguém doente ali, precisar de um veículo, vai acabar morrendo, porque não tem como chegar. Ou carrega para trazer até um bom pedaço da estrada, ou não tem o que fazer. Então, que por favor, eu espero que ela olhe, lembre da promessa que ela e o vice-prefeito fizeram, e atenda um pouco aqueles moradores. Porque até agora, como disse, nada foi feito. E como o vereador Lucas disse, logo vamos ter que estar andando de helicóptero na cidade e nos bairros rurais também. E pular de paraquedas, porque nem tem onde pousar o helicóptero. Então, que por favor, que ela olhe, que a coisa não é brincadeira, não. O pessoal está revoltado e com toda razão. Tem todo o meu apoio. Também falar da sujeira que se encontra na cidade, não é da limpeza, da sujeira, que está um absurdo, é saco de lixo para cá, lixo jogado. Então, que por favor... Se falta funcionário, que por favor contrate e limpe. Que é o mínimo que a população tem que receber, é isso daí, uma cidade limpa. E a nossa está abandonada. Também quero falar um pouco da moção de pesar que eu fiz, que até o vereador Nilton comentou. Foi para a família do senhor Sérgio Paulo Marcondes, que foi um grande homem, que trabalhou muito nessa cidade, que também participava, eles tinham na escola de samba. Então, era, na época, um jovem muito alegre. E, infelizmente, perdemos um grande homem. Então, fiz essa moção de pesar para a família, que é com muita tristeza. Era isso que eu tinha que falar, senhor presidente e senhores vereadores. Não havendo mais ninguém na explicação pessoal dos senhores vereadores, eu queria comunicar aos senhores que a sessão do dia 9 foi transferida para o dia 16 e comunicar ainda que não haverá expediente na Câmara nos dias 7 e 9, retomando as atividades no dia 10, às 8 horas. Eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 16 de março, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandas.